Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Que Deus possa operar seus milagres, as suas maravilhas neste momento que estamos aqui para compartilhar com os amados, as amadas, irmãos e irmãs, todos que estão nos dando a oportunidade de ouvir, de participar dessa live, do amor de Deus. Compartilhar o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. E podemos usufruir dessa presença gloriosa, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Estamos aqui, então, mais uma vez, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Aqui é a Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio. Aqui quem vos fala é o pastor Felipe Gibara. E temos o prazer, e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui participando desse momento junto com os irmãos. Hoje trouxemos uma palavra para compartilhar, que está no livro de Josué. No livro de Josué, no capítulo 9. No capítulo 9 de Josué. Amém? Então, vamos ler Josué, capítulo 9. Vamos ler versículo... Vamos ler o versículo 12, Josué 12, Josué 9, versículo 12. Vamos ler. Eis o nosso pão. Estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos, para vos encontrar. E agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão agora rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade israelita confirmaram esse juramento. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Lemos, mais uma vez, Lemos Josué, capítulo 9, lemos do versículo 12 ao versículo 15. Josué 9, versículo 12 ao 15. Estamos aqui diante de uma situação em que gostaríamos de trazer para os irmãos uma situação de alerta, uma situação em que nós devemos medir muito bem as consequências dos nossos atos, porque todos os nossos atos, eles têm uma consequência. E essa consequência, ela pode ser boa ou ela pode não ser boa. Então, todo cuidado, como se diz, todo cuidado ainda é pouco. Nós devemos sempre tomar todo cuidado na hora de tomarmos as nossas decisões, e fazemos alguma coisa na nossa vida. Sempre temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós podemos acertar, mas também nós podemos errar.
né? Então, por conta disso, nós temos que tomar o cuidado para que os erros diminuem e os acertos aumentem. Então, mais acertos, menos erros. Se eu tiver mais acertos, a minha qualidade de vida vai melhorar. Se eu tiver mais erros nas minhas decisões, então a minha qualidade de vida não vai ser tão boa. Então, tomar decisão é muito importante na nossa vida. Amém? Ora, partindo do pressuposto que nós já aceitamos a Cristo Jesus, que nós estamos falando para servos e servas do Senhor, que estamos falando para homens e mulheres de todas as idades, comprometidos com a graça de Deus, né? Com o amor de Deus, então, nós temos que levar isso, primeiramente, em consideração. Porque uma coisa é você falar para alguém que não conhece, outra coisa é você falar para alguém que já conhece o Senhor e a sua palavra. Isso é muito importante, fazer essa diferenciação, né? Então, quando nós falamos alguma coisa e aquilo que falamos estamos direcionando para aqueles que já conhecem, que já tiveram uma oportunidade de conhecer a Cristo, que já tem o Senhor Jesus no nosso coração, então a palavra, ela não é diferente, mas a palavra vai, né, de encontro àquilo que nós já temos conhecimento. Amém? Então, quando nós temos Jesus no nosso coração e assumimos o compromisso, né, de viver uma nova vida em Cristo, olha, nós temos que partir do princípio de que agora vivemos para agradar ao Senhor, né? O apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, à medida que nós vamos vivendo, né, nós vamos vivendo para agradar ao Senhor. E o que é agradar ao Senhor? Agradar ao Senhor é viver em sintonia com a sua palavra. Então, Deus deixou a sua palavra para que todos nós que aceitamos a Cristo pudéssemos viver para agradá-lo. Como? Aprendendo o que está na palavra, aprendendo a fazer tudo que está na palavra, né? O Senhor disse lá em Mateus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender com Cristo, né, através da sua palavra, de forma que nós temos que agradar ao Senhor. Amém? Ora, quando nós mudamos o nosso posicionamento, né, de que antes não tínhamos Cristo, não tínhamos Jesus na nossa vida, e agora passamos a ter, então esse novo posicionamento, ele automaticamente, ele trouxe para a nossa vida uma bênção maravilhosa, né? Uma bênção. É a nova vida em Cristo. Mas automaticamente também trouxe um problema sério. E qual é esse problema? Esse problema é que, pelo fato de agora não pertencermos mais a um reino, que é o reino das trevas, não pertencemos mais a um senhorio, né, maligno, que é comandado pelo inimigo das nossas almas, então agora foi criado este problema na nossa vida. Porque agora nós estamos vivendo para, né, a vida que eu vivo, não vivo mais em mim mesmo, né? Para agradar, para viver segundo os meus desejos, mas sim para me submeter à vontade do Senhor. Você pode dizer amém? Amém? Então, nós agora estamos vivendo para agradar ao Senhor. Então, surgindo este problema, agora na nossa vida, a bênção e o problema, a bênção é porque temos Jesus.
A bênção porque estamos seguindo, vivendo segundo a sua palavra. O problema é que o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar nos tirar da posição, da nossa posição em Cristo. Entende? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, mas bem para trás. Mas bem para trás mesmo. Então, nós, como nova criatura, nós temos, como a Bíblia diz, viver o quê? Em novidade de vida. Uma nova vida, em novidade de vida. Essa novidade é que agrada ao Senhor. Ora, se agrada ao Senhor, desagrada ao inimigo das nossas almas. E aí ele procura, de todas as formas, me tirar da posição. E qual é a posição? Que posição é essa? A minha posição é a posição de adorador. A minha posição é de servo, a minha posição é de humildade, a minha posição é de submissão, a minha posição é de aprendizado, de aprendiz da palavra do Senhor, né? Como a Bíblia diz, crescendo, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Né? Então nós estamos crescendo. Amém? Então essa posição, esse é o problema. O inimigo vai tentar me tirar dessa posição. Para quê? Para que as promessas que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, elas não se cumpram. Ou atrasem. Né? Atrasem. Então, se nós não tomarmos cuidado, né? Essas promessas de Deus, elas podem se cumprir, né? Mas às vezes em outro momento, né? Porque nós temos que enfrentar este problema. Você se lembra de Daniel? Daniel estava orando, né? Daniel estava orando. E quando o anjo chegou perto dele, disse: Daniel, eu vim por conta das tuas orações, mas até eu chegar aqui, eu tive que vencer principados, né? E atrasou mais de 20 dias para chegar a tua resposta até aqui, porque foi muita luta para trazer a resposta da tua oração, né? Então esse é o problema que muitas das vezes nós temos que enfrentar, né? Nós temos que enfrentar. Então, o inimigo, né, não quer que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida, porque as promessas, elas têm, né, uma natureza, elas têm duas naturezas, quando as promessas se cumprem, né? Uma é da satisfação, uma é da alegria, da conquista, e a outra é pelo fato de que toda vez que conquistamos alguma coisa, a nossa fé, o quê? Ela aumenta, né? Entendeu? Então, quando alguma coisa, alguma promessa que Deus prometeu, né, para mim, para você, e nós conquistamos, nós alcançamos, naquele momento ali, vem aquela alegria, vem aquela satisfação, fui abençoado, aconteceu um milagre e tal, né? Mas também, naquele momento, aumenta o quê? A nossa fé. Então você diz, valeu a pena orar, valeu a pena lutar, valeu a pena se esforçar, valeu a pena lançar a rede, várias vezes voltou vazia, mas agora veio cheia de peixes. Entende? Então, isso é maravilhoso, né? Então as promessas de Deus para a nossa vida, elas são muito grandes. Elas são muito grandes, né? O Senhor disse, né? Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer, você vai possuir o melhor que essa terra pode produzir. Então as bênçãos de Deus, elas são infindas, elas são maravilhosas sobre a vida de todos aqueles que o Senhor ama. E nós somos amados de Deus, porque agora nós somos o povo separado, nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, né? Nós somos o sacerdócio santo do Senhor. Amém? Graças a Deus, né, por termos aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, nós temos que estar sempre vivendo
em alerta. Nós sempre temos que estar vivendo, né, como verdadeiras sentinelas. Entende? Nós temos que estar vigiando. O Senhor disse, vigiai e orai. Vigiai e orai em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que saber o que está vindo, nós temos que saber o que está acontecendo, nós temos que saber o que estamos ouvindo, o que estamos vendo, as nossas decisões, o que nós temos que fazer. Para quê? Para que nada possa atrapalhar as promessas de Deus sobre a nossa vida. A nossa vida. Porque enganam-se aqueles que são chamados por Deus, quando aceitam a Cristo, unicamente para frequentar uma igreja, para sentar-se num banco. Não, não. Deus não chamou eu e você, ou qualquer um, apenas para sentar num banco e ouvir. Não, nós fomos chamados, todos nós temos um ministério. Deus nos chamou para ministrar. Deus nos chamou para trabalhar. Deus nos chamou para ser obreiros na casa do Senhor, no reino de Deus, para glorificar o seu santo nome. Quando ele disse, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, está se referindo não a um grupo, a uma pessoa, a quem está na frente, não, está falando para mim, está falando para você, está falando para todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Né? E aí então, as promessas de Deus estão sobre a nossa vida, para sermos rica e poderosamente abençoados pelo Senhor. E aí então, né, nós como servos de Deus, com essa visão de fazer a vontade de Deus, né, então temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. Né? Então, abrir o coração, se derramar na presença de Deus, e Deus certamente vai fazer a sua boa obra, né? Segundo o seu querer, segundo o seu efetuar em nossas vidas. Aleluia! Mas, volto a dizer, né? Estamos trabalhando com a bênção na nossa vida. Mas nós também temos o problema. Né? O problema é o inimigo das nossas almas. Né? Quando o Senhor falou, através de Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, ele está falando o quê? Sobre a armadura de Deus. A necessidade de ter toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê? Hein? Para que nós pudéssemos enfrentar o quê? As astutas, vencermos o quê? As astutas ciladas do maligno. Então, eu e você temos que estar na bênção de Deus, usufruindo de todas as bênçãos de Deus, mas esperta com as astutas ciladas do inimigo, que vai tentar, de todas as formas, de todas as maneiras, tirar-me da posição. Tirar da minha posição. O que é tirar da minha posição? Não continuar vivendo para agradar ao Senhor. Tirar da posição é desagradar a Deus. Né? Então, nós temos que ter a maturidade, né? A maturidade espiritual. Paulo, falando aos Gálatas, diz, olha, eu gostaria de trazer um alimento sólido, mas não pude trazer porque vocês ainda são crianças espirituais. Nós temos que crescer, nós temos que cada dia permitir que o Senhor faça a sua boa obra, né? Crescermos no conhecimento da palavra, como está escrito, não é assim? Conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Como vão conhecer a Deus? Através da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada fala tudo o que nós precisamos a saber a respeito de Deus. Seu amor, sua grandeza, seu poder,
sua graça, sua misericórdia e até mesmo a sua justiça. Temos tudo na Bíblia, do começo ao fim, para podermos entender tudo que nos é necessário compreender nessa vida a respeito do Deus a quem nós entregamos a nossa vida e o servimos de todo o coração. Maturidade espiritual. Agora, muitos entendem maturidade espiritual como independência. Não podemos ser independentes, entende? Não podemos. A independência, no nosso caso, é um perigo. É um perigo. Então, no meio familiar, no meio dos negócios, no meio do trabalho, no meio da escola, né? Todos nós somos levados a viver o quê? Por nossa própria conta, né? Então, nós ensinamos a criança até ela andar, depois ela anda sozinha. Nós ensinamos a criança a andar com a bicicleta, aquela bicicleta com aquelas duas rodinhas, mas quando a criança aprende, você vai lá e tira duas rodinhas, então ele fica independente, você quer que ele seja independente, né? Quando você está começando num trabalho novo, a pessoa chega lá e vai, olha, você tem que fazer assim, 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 assim. Mas depois, quando você aprende, ela quer que você faça tudo sozinho. Não é assim? Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, nós não podemos ser independentes, porque independente é um perigo. É um perigo. Nós conhecemos independência, né? Dom Pedro I, né, em 7 de setembro de 1822, ele decretou a proclamação, a independência do Brasil, não foi? 7 de setembro, a independência do Brasil. E o que ele disse? Né? Independência ou morte. Independência ou morte. Uma coisa ou outra. Eu mudo isso aí e digo que todo servo, toda serva, todo aquele que crê, todo aquele que já aceitou a Jesus Cristo como Senhor, aquela que já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, independência é morte. Independência é morte. Entende? Dom Pedro I disse independência ou morte. E eu digo, independência é morte. É morte. É morte espiritual. Por quê? Porque nós não somos capazes de enfrentar o inimigo das nossas almas sozinho. Nós não somos capazes. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa autoridade. Nós não temos essa capacidade de enfrentá-lo sozinho. Nós só o vencemos porque maior é o que está na minha vida. Maior é o que está na sua vida. Então, esse que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, ele é maior. Através dele você pode vencer o inimigo. Você pode vencer. Você pode se preparar. Você pode entender. Você pode decifrar as astutas ciladas do maligno, né? Que vão fazer de tudo para tirar você da sua posição e fazer com que você perca a bênção, perca as promessas, atrase as suas promessas que Deus prometeu para a sua vida. Não queira ser nunca é uma palavra muito forte, eu tenho sempre muita preocupação em falar essa palavra, que é uma palavra muito terminativa, nunca. Mas eu vou dizer para mim e para você, nunca queira ser independente de Deus. Nunca. Porque independência de Deus é morte. É morte espiritual. Está entendendo? É morte espiritual. É necessário que eu e você tenhamos uma vida humilde, uma vida de submissão, uma vida de obediência à palavra do Senhor, para que nós possamos entender, então, verdadeiramente aquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, para que Deus, então, nos abençoe, para que Deus nos livre, para que Deus nos abençoe e faça com que aquela cilada não aconteça, aquela cilada não seja motivo de prejudicar a nossa vida, mas Deus vai dar a revelação
Deus vai dar interpretação. Deus vai mostrar. Entende? Deus vai mostrar para você, para que você não caia nessas astutas ciladas, nas ciladas do inimigo. O povo de Israel tinha uma promessa que era conquistar a terra de Canaã. E não só eles sabiam dessas promessas, mas também o povo que morava naquelas terras sabia da promessa de Deus. Eles estavam saindo do Egito. Deus tinha operado grandes maravilhas, né, na terra do Egito, as pragas do Egito. E todos eles, aqui na terra de Canaã, já sabiam o que tinha acontecido. Quando Israel, ainda debaixo da autoridade, do comando de Moisés, né? Moisés sendo usado por Deus para comandar o povo, né? Então ele derrota os primeiros reis, ainda não atravessou o Jordão, está aqui embaixo, aqui no deserto, aqui do Negueb, aqui embaixo. Então o povo lá de cima, o povo lá das fronteiras da Síria com o Líbano, já sabiam o que Deus havia operado no meio do seu povo. E já estavam se armando, já estavam se astutamente tentando fazer algo para mudar aquela situação. E aí se levanta um povo, né, de Gibeão, os gibeonitas, tentando enganar o povo de Israel. E eles astutamente colocaram roupas velhas, colocaram um odre, né, uma bolsa, uma sacola de vinho, né, gasta, pão bolorento, pão já duro, parecendo que era muito, muito usado, roupas velhas, sandálias gastas, né, e foram se encontrar com Josué e com o povo de Israel. Né? E eles ali falaram: olha, nós vemos de uma terra muito distante, nós sabemos o que Deus fez com vocês no Egito, Deus, nós sabemos o que vocês fizeram com o rei Og e com outro rei e tal, nós sabemos tudo, Agora viemos aqui para fazer uma aliança com vocês, né? Para que vocês não exterminem o nosso povo e tal. Nós vamos ser escravos, nós vamos ser o que vocês quiserem. E Josué, né, ficou meio ressabiado e tal, desconfiando daquela situação e tal, né? E está aqui no versículo 14, ó, os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos, né, dos heveus, mas eles não pediram o conselho do Senhor. O que significa isso? Significa que eu não sou astuto o suficiente, eu não sou inteligente, eu não sou sábio e inteligente, né, para desvendar as coisas espirituais. Eu posso ter sabedoria, eu posso ter inteligência, eu posso ter conhecimento para desvendar as naturezas humanas, entende? Agora a Bíblia diz que quem revela o profundo e o escondido é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que revela. É o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. É o Senhor que manifesta o poder, né? O seu poder sobre a nossa vida, para dizer sim ou para dizer não, porque o sim e o não são bênçãos de Deus para nós. Amém? Então, eles foram com o conhecimento deles. Então, veja, decidiram examinar e provar. Eles examinaram e provaram. Entende? Só que com o sentido que? Humano. Com a experiência humana, com a sabedoria humana. Mas olha, eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma capacitação espiritual, de um poder espiritual. Eles estavam vinculados, né, a uma autoridade espiritual. Então, né, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ter ido consultar ao Senhor. Eles tinham que ter ido pedir conselho ao Senhor.
Então é nessa hora que eu não posso ser independente. É nessa hora que eu não posso decidir. É nessa hora que eu tenho que dizer, não, agora não, vou consultar Deus primeiro, vamos orar. Não vamos fazer assim, nem vamos fazer assado, não vamos fazer nem desse jeito, nem do outro. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, entende? Para ver se verdadeiramente essa é a vontade do Senhor, para ver o conselho de Deus para a nossa vida. Né? Por quê? Porque eu erro. Porque você se engana. Mas Deus nunca erra. Deus nunca se engana. E Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Você pode dizer amém? Então, os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos, né? Para ver se verdadeiramente aquilo era verdade, né? Se verdadeiramente eles estavam falando o correto, o certo. E o que eles fizeram? Eles constataram que tudo que estava ali era do jeito que eles estavam falando. A roupa era velha, a sandália gasta, o vinho, né, era velho, o pão era dormido de muitos e muitos dias, mas tudo era um espírito de engano. Um espírito de engano. Entendeu? O espírito de engano. Né? E eles se esqueceram de que eles não deveriam viver, né, na independência, mas eles deveriam viver na dependência do Senhor. Então, se nós queremos que as promessas de Deus sobre a nossa vida, elas se concluam, elas terminalizam, elas venham a acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter à dependência de Deus. Entende? A dependência, ficar dependente do Senhor. Então, se o Senhor mandar, faço. Se o Senhor não mandar, não faço. Se o Senhor nem mandar, nem não mandar, fico parado, espero, até que Deus fale, até que Deus mostre, até que Deus revele. Mas, como servo de Deus, como uma nova criatura em Cristo, vivendo para agradar ao Senhor, então eu tenho que estar o quê? Preparado para o problema, porque a bênção já está sobre a minha vida. E há muitas e muitas promessas. Há muitas e muitas promessas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que há muitas promessas para o povo de Deus receber, ainda nesta terra, ainda em vida. Nós vamos receber muitas promessas. Agora, essas promessas, elas precisam ser cumpridas. Da parte de Deus, sempre Deus cumprirá, mas nós temos que estar na posição. Nós não podemos sair da posição. Podemos sair da posição. E muitas das vezes, infelizmente, nós perdemos as promessas, nós atrasamos as promessas, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos, por conta de estarmos fora da posição de Deus. Então, quando estamos fora da posição de Deus, os planos de Deus não podem se cumprir, não pode ter a sua continuidade na minha vida e na sua vida. Amém? Então, entretanto, eles não pediram conselho ao Senhor. E a Bíblia diz que, por conta disso, quando Josué chegou em Gibeão e viu ali que aqueles homens, aquele povo, eram os mesmos que tinham ido falar com eles.
que os haviam enganado. E Josué, como tinha jurado, feito juramento diante de Deus, teve que preservar a vida deles. Preservar aquele povo que passou a ser um povo que vivia no meio do povo de Israel, com a sua idolatria, com os seus maus costumes. Isso foi, como se diz, né? Como se diz hoje, foi um calo, né? Foi uma pedrinha, um sapato na sandália do povo de Israel. Por muitos longos anos, longos tempos. Então, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada irmã, vamos sempre buscar o conselho de Deus. Não faça nada precipitadamente. Não faça nada sem ouvir a voz do Senhor. Ore, busque a Deus. Ah, mas se eu não decidir, não sei o quê. Perca. Ganhe. Não importa. O que importa é que Deus diga para você, faça. Deus diz para você, não faça. Então, ouça sempre a voz do Senhor. Busque conselho com Deus. Que Deus nunca vai fazer eu e você errarmos. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua santa e gloriosa palavra. Amém? Esperamos que você possa ter recebido essa palavra no seu coração e permitir que essa palavra faça a boa obra de Deus na sua vida, no seu coração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos, Senhor, que, ó Deus, mesmo passando dias, meses ou anos no teu ministério, no teu trabalho, na tua obra, na tua casa, na tua igreja, no teu reino, não importa, que nós, Senhor, sejamos sempre dependentes de ti. Que estejamos sempre nos aconselhando, sempre consultando ao Senhor, para tomarmos, então, as decisões da nossa vida. Nós não podemos ser independentes, porque a dependência de Deus significa que a palavra do Senhor, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida e o nome dele será glorificado. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui com o nosso óleo, né? Ungido. Amém? Nós vamos ungir, né? Fazer a oração da fé. Você que está com problema, você que está com dificuldade, você que está enfermo, né? Então, eu vou ungir aqui a minha testa como um ato de fé, né? Estaria assim, ungindo a cada um de vós, tá bom? Então, nós vamos orar, né? E agora você queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração, amém? E cresça em Deus, espere em Deus, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e vamos orar para Deus operar o seu querer, o seu efetuar, um milagre que você está esperando para a sua vida, amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E oramos agora, Senhor, em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que chegamos até o trono da tua graça. Para te pedir, Senhor, que tu estendas a tua mão para salvar, curar e libertar. Para transformar as situações contrárias que estão afetando
a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que decidimos e não tomamos conselho com o Senhor. Senhor, nós não queremos mais viver independente. Não, nós queremos sim viver na dependência do Senhor, andando contigo, dia após dia, pedindo ao Senhor a bênção do dia, a bênção da noite, a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, nos guardando e nos livrando de todo mal. Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a revelação, o discernimento de todas as astutas ciladas que o maligno, ó Deus, arma, levanta, coloca, atira contra a nossa vida, para nos tirar da posição de fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, venha, Senhor, em nosso favor e nos abençoa, porque queremos ter uma vida abençoada, uma vida, ó Deus, aonde possamos ver o mover do teu santo e glorioso Espírito em favor do teu povo, em favor dos teus filhos. Abençoa, Senhor, os que estão enfermos, opera milagres, opera maravilhas, cura, liberta, salva, Senhor, entra com providência nas casas, nas famílias, Senhor, ó Deus, para que a bênção do Senhor esteja ali em cada lar. Aleluia. Nos dá uma vida digna e próspera, ó Deus, para que sirvamos de testemunho para este mundo que vale a pena servir ao Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua participação. Se você quiser depois entrar lá, né, dar o seu like, né, no coraçãozinho. Daqui a pouco, ou talvez ainda hoje ou amanhã, vai estar lá no YouTube, né, no canal Igreja Batista Nova Filadélfia de Colégio. Nós somos congregação da Igreja Batista Nova Filadélfia de Rocha Miranda, né? Então, se você quiser dar o prazer de estar lá em Rocha Miranda, na Rua da São Paulo, número 35, né? Nos cultos de quarta e domingo, ou então na Estrada do Colégio, 632, perto do cemitério de Irajá, né? Então, vai ser uma bênção, amém? Tê-la lá como nosso convidado. Que você tenha uma semana abençoada, que você continue na presença de Deus, sempre buscando a cada dia mais o conselho do Senhor. Amém? E se você puder fazer essa oração, faça todos os dias. Senhor meu Deus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Afasta da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Fecha a boca do leão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, uma noite de paz para todos e que o Senhor os abençoe poderosamente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a nossa vida e que o Senhor nos dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e até terça-feira da próxima semana, se Deus assim nos permitir, às 21 horas, estaremos aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus.